nome é Pedro Henrique Costa Maia, eu tenho 27 anos e eu nasci em São Paulo mesmo. Eu fui uma criança meio viciada em televisão, então eu passava muito tempo do meu dia na frente de televisão assistindo desenho. Eu chegava, sei lá, a ficar 8, 9 horas por dia assistindo TV direto, porque meus pais trabalhavam muito, eles ficavam o dia inteiro fora. Eu sempre tive uma família muito grande, né? Que minha família é toda do Ceará e, sei lá, minha mãe tem, acho que 10 irmãos, meu pai tem 12, então eu tenho, sei lá, fiz uma vez as contas, cerca de 50 primos, assim. Então, eu me encontrava muito com meus primos e a gente brincava, brincava de lutinha, de futebol também. É, tem essas lembranças que eu tenho bastante com meus primos, de brincar bastante com eles. Tenho também lembranças de passar um tempo com uma tia minha, por exemplo, que ela morava na época na Liberdade, e ela foi a primeira pessoa que me levou no museu, foi o Museu do Ipiranga, né? E ela foi a primeira pessoa, assim, que meio que me inseriu em, em assuntos relacionados a artes, digamos assim. Que ela me deu um livro da Tarsila do Amaral, quando eu tinha uns 9 anos, assim, e eu virei muito fã da Tarsila do Amaral com uns 9 anos de idade. Então, eu falava para todo mundo que eu queria ou ser pintor ou ser escritor. Tudo bem, falei isso, mas também depois, um mês depois, falava para as pessoas, agora eu quero ser motorista de ônibus, né? Mas, enfim, eu acho que ficou marcado para as pessoas que eu falava que eu queria ser da área artística. Não à toa, hoje eu trabalho com filmes, né? É, a coisa da televisão sempre foi uma coisa que me marcou muito, e uma coisa que minha mãe sempre fala para mim, que quando eu era bebê mesmo, ela simplesmente me deixava na frente da TV e eu não fazia nada, assim, eu ficava o dia inteiro assistindo TV desde nenenzinho também, falava que eu não chorava, não dava trabalho nenhum, justamente porque eu ficava focado na TV. E quando eu cresci também, enfim, são coisas, são memórias que eu tenho justamente por causa da, dos caminhos que eu trilhei. Sim, quando eu fui mais velho. Lógico que quando chegou na época estava fazendo cursinho, estava tentando decidir o que eu ia fazer da vida, eu não sabia direito o que eu queria fazer, né? Enfim, pensei em 500 possibilidades, quase fiz farmácia, quase fiz economia, mas enfim, acabei fazendo audiovisual. Nessa época eu já via bastante filme, assim. Eu conversava muito de filme com um amigo meu também, que gostava bastante de filme, que ele era, eu lembro até que ele era filho de um ator, assim, que na época estava fazendo uma novela das 9, e a gente conversava muito sobre audiovisual no geral. E na época eu estava pensando em fazer, sei lá, psicologia também. Aí ele falou, por que você não faz cinema? Você gosta tanto de ver filme? Eu falei, hum, hum, é uma opção, né? Eu gosto de ver filme, sempre gostei. Eu tive essa inclinação desde pequeno, eu gostava muito de televisão. Eu acabei escolhendo audiovisual por isso mesmo, assim, mais porque alguém me deu uma luz quando eu estava meio perdido, assim. A família nunca teve nada a ver com audiovisual, assim. É até engraçado que até hoje meu pai nunca foi num cinema, enquanto eu faço curso de cinema. Ninguém era envolvido com nada artístico, assim, a maioria da minha família ou é comerciante ou é agricultor, assim. Então, era um mundo muito distante de mim, né? Então, confesso que na época eu não pensei nisso, tipo, nossa, eu estou entrando numa área que
que ninguém da minha família, ninguém dos meus amigos, ninguém de onde eu morava sequer sabia como funcionava. Eu não fazia ideia de como funcionava o audiovisual, assim, não sabia ideia de como funcionava um set de filmagem. Eu acho que na época eu só pensei, bom, eu gosto de filmes, então acabou que eu entrei, e hoje em dia eu estou trabalhando com produção, né, assistente de produção executiva, no meu cargo atual. Então, eu acho que, no fim das contas, deu tudo certo, né? Então, escola, eu estudei a minha vida inteira em escola adventista. Não sei se vocês conhecem como funciona o submundo adventista, assim, mas os adventistas são digamos que um grupo evangélico, assim, muito forte, assim, muito unido, que tinham essas escolas que até começo dos anos 2000, acho assim, era só para adventistas. E aí, aos poucos, eles foram abrindo e transformando em escolas particulares para pessoas de fora também. Eu cresci no Capão Redondo, na região do Capão Redondo, e eu entendo a lógica de querer colocar o filho na escola adventista, porque o Capão sempre teve essa coisa de ter poucas escolas particulares e as escolas públicas da região não são muito boas, é, são, são bem são bem sucateadas, enfim, como a maioria das escolas públicas do país, né, infelizmente, mas no Capão não tinha muita solução nesse sentido, só se eu fosse para alguma escola fora da minha região, que minha mãe não gostava muito, porque ela era meio super protetora. Aí, quando eu entrei no cursinho, minhas primeiras ideias de curso foram, de fato, economia e farmácia, como eu já citei antes. Eu, eu acabei passando da primeira fase dos dois cursos, só que eu acabei me arrependendo, assim, entre a primeira e a segunda fase, porque a primeira que eu tinha passado os dois para, acho que era farmácia na Unesp e economia na USP de Ribeirão. E aí eu cheguei à conclusão que eu não queria ir para o interior, eu queria continuar em São Paulo, e eu desisti, assim. E aí fui fazer mais um ano de cursinho para tentar também decidir melhor o que eu queria da minha vida. E aí foi mais ou menos no meio do ano que eu me dei conta que eu tinha que fazer audiovisual, e, e minha melhor opção era fazer audiovisual na USP, né? Entrei na ECA meio sem entender muito bem o que era uma faculdade, porque o universo das universidades, do ensino superior, é uma coisa meio distante para mim e para minha família. Minha mãe até começou a fazer faculdade, mas nunca terminou. Meu pai só tinha estudado da quarta série. Então essa coisa da faculdade, de saber qual faculdade você vai, de, por exemplo, qual é a cultura da faculdade, eu não tinha ideia. Assim. Então, a maioria das coisas que eu aprendi sobre a faculdade foi quando eu entrei, de fato, no cursinho, as pessoas falavam disso, os professores falavam disso em aula. A ECA é a Escola de Comunicações e Artes, tal. Se você quer audiovisual, é para lá que você vai. E aí depois, quando eu entrei na ECA, que aí que eu descobri como de fato é, como é a cultura de um universitária, como é a própria cultura dos ecanos, como é o espaço da ECA também, porque a primeira vez que eu fui para a USP foi para fazer a prova específica, né? Que na época que eu fiz a faculdade, eu entrei em 2014, na época ainda tinha prova específica, e aí a primeira vez que eu tinha ido para a USP foi naquele dia, assim. Então, lembro que quando entrei na USP, fiquei assim, meu Deus, olha o tamanho desse negócio aqui, cara. Tem cada prédião desse é uma faculdade, sabe? Fiquei meio maravilhado, assim, com os
fui descobrindo como a ECA funciona, assim, conforme eu entrei lá em 2014, fui aos poucos passando meus dias lá, né? Porque no primeiro ano da faculdade, no primeiro ano do audiovisual, é basicamente um curso integral, né? Você tem aula de manhã e de tarde, praticamente todos os dias, tirando, sei lá, acho que deve ter uma janela de no máximo 2 vezes na semana, que você não tem aula ou na parte da manhã ou na parte da tarde. Então, eu comecei a me habituar ali com aquele ambiente e tal. Comecei a entender também, porque no fim das contas eu era um matuto, né? Como eu sempre falo isso para o pessoal que mora mais na região central de São Paulo, como é muito diferente do pessoal que mora mais nas periferias, assim. Eu vinha para esses lados, São Paulo, Zona Oeste, centro, quando eu tinha médico, sei lá, quando eu ia na Santa Ifigênia comprar muamba, sabe? Então, foi não só um momento que eu estava entrando em contato maior com a faculdade, com a universidade pública, mas estava entrando mais em contato com a própria cidade de São Paulo nessa parte que a gente considera mais central, né? Mais nuclear. Quando você pensa em São Paulo, você pensa justamente nesses bairros de Pinheiros, da Madalena, na Paulista, enfim, nesses bairros centrais daqui, né? Foi nesse momento também que eu comecei a descobrir também como funcionava os bairros aqui, como eles eram tão diferentes do bairro de eu morava, como o transporte público era uma coisa até mais eficiente, menos abarrotada do que onde eu morava, tá? Mas é isso. E eu não pude contato com o meu grupo de amigos mesmo, enfim. Que no fim das contas, a turma do audiovisual é uma turma de 35 pessoas. No meu ano, sempre tem dinâmicas diferentes, né? Dá para perceber entre os anos. Mas no meu ano ficou praticamente uma divisão entre dois lados da sala, assim. O meu lado da sala, até hoje, a gente é bem próximo, a gente não se vê muito, porque, enfim, cada um trabalha com uma coisa diferente. A gente, acaba a faculdade, cada um tem que ir para um lado, né? Mas a gente mantém contato, assim, quase diário. Lógico que tem umas 4, 5 pessoas que eu, de fato, converso muito, que a gente faz projetos em conjunto, que, assim, chegou a dividir apartamento, morou junto, que a gente, até hoje, enfim, o audiovisual tem essas coisas, né? Porque a gente está aí querendo, a gente pode ter um trabalho aqui numa produtora, em uma empresa, mas a gente vai tentar também emplacar projetos próprios, né? Edital, tentar vender em rodadas de negócio. Então, essas amizades da faculdade sempre ficam também para manter esse núcleo criativo também. Eu, eu meio que juntei duas coisas que eu tinha, né? Eu acho que essa influência, eu cresci ouvindo funk não em casa, né? Porque minha mãe é evangélica, mas ouvindo na rua, enfim. Quando você mora em periferia, você sabe como é. Tipo, você ouve o som do vizinho e não ouve o seu. Mas eu cresci ouvindo funk, então eu, querendo ou não, conhecia muito funk. Mas tinha essa coisa de eu ter crescido ouvindo funk, mas também tinha uma coisa que os professores tinham sempre esse questionamento durante o curso, meio questionamento, mas também uma reclamação deles próprios, do tipo, o audiovisual brasileiro, o que faz sucesso no audiovisual brasileiro? Não são os filmes, não é o cinema que faz sucesso no audiovisual brasileiro hoje em dia. Tipo, eles falavam, talvez sejam as novelas, sabe assim, sei lá, gente, a gente está em 2000, vamos, né, 2017, a gente está em 2017, sabe, tipo, não é só a novela que faz sucesso, entra no YouTube para você ver,
Tipo, os videoclipes de funk, sei lá, tem milhões e milhões de visualizações. Tipo, como é que a gente não estuda isso? Como é que a gente não quer entender como o Fiote chega a 1 bilhão de visualizações com uma música que usa como sample uma, uma peça do bar, sabe? É um negócio assim, tipo, é uma loucura que eu senti que ninguém no departamento dava muita atenção. Então, eu queria ir por esse caminho de explorar esse setor do audiovisual que ninguém dava muito bola, pelo menos dentro do departamento, e também porque tinha essa questão com minha, com minha vivência no Capão. Então, eu acabei indo por esse caminho. E aí, eu escolhi como orientadores, que eu escolhi ter 2 orientadores, o Carlos Augusto Calil, que eu já conversei aqui, e a Esther Hamburger. A Esther Hamburger, eu escolhi ela porque ela tinha alguns trabalhos, alguns estudos que tentavam entender, por exemplo, o fenômeno das novelas dos anos 80, 90 e tal. Então, ela tinha esse interesse de, tipo, o que faz esse produto audiovisual ser tão visto, qual é o poder de engajamento, não, mas, sei lá, qual é o que ele comunica também, sabe? E o Calil tinha essa coisa do mercado, como o mercado vai se tornar sustentável e tal. Então, eu escolhi os dois por causa disso, também porque eles são marido e mulher, então achei uma dinâmica interessante, assim, de lidar. E aí, meu TCC, comecei fazendo, óbvio, pesquisa bibliográfica, que no campo do audiovisual tinha muito pouca coisa. Eu descobri que existia uma história oficial do funk carioca. O funk carioca, que eu chamo nesse caso, é o funk do Rio de Janeiro, que, enfim, que desde os anos 80 ele vinha sendo mapeado, primeiro pelo Hermano Viana. Só que o funk paulista, que o funk de São Paulo mesmo, ele não tinha uma fonte oficial. Ou seja, ninguém tinha parado para pegar e fazer um artigo, um livro, nada, sobre a história de como o funk chegou em São Paulo e como ele se desenvolveu. Eu estava nesse momento de fazer entrevista, ainda procurando também mais bibliografia. Acabou que aconteceu a pandemia, né? E aí, meio como eu não sei, meio que não tinha mais como ir atrás de muita gente, porque eu acabava fazendo entrevista muito pessoalmente. E também foi um momento meio, né, meio desesperançoso, não só para mim, eu imagino. E então, meio que dei uma parada no minha pesquisa, assim, e olhei tudo que eu tinha, e a partir do que eu tinha, eu fiz o meu TCC, por isso que eu chamo de Introdução ao Mercado Audiovisual do Funk Paulista. Porque, para mim, eu iria muito mais longe que isso. O primeiro trabalho que eu tive foi eu coproduzi junto com alguns amigos um clipe da Carol Conká chamado É o Poder, e foi tipo o primeiro grande trabalho que a gente fez assim. E logo em seguida aí eu comecei um estágio no Ciência USP, mas enfim, ficou um canal bem grande hoje em dia, tipo, sei lá, Richarlison, embaixador do Ciência USP. Aí depois que eu fiz o estágio no Ciência USP, eu fui estagiar na O2 Filmes. Lá na O2 eu trabalhava com o pessoal de um núcleo chamado Outras Telas, que era um pessoal que lidava com realidade virtual, com vídeo 360, vídeo interativo. Eu fiquei um ano na O2,
Aí saí, fui fazer intercâmbio em Portugal, que inclusive essa é uma coisa muito legal da ECA, que eu acho que as pessoas deveriam, sempre que elas puderem, fazer, tipo, procurar intercâmbio, porque a ECA, assim, facilita muito a vida de quem quer fazer intercâmbio. Assim, tem bolsas que você pode tentar, depende da faculdade que você vai também, mas tem muitos programas de incentivo para quem quer fazer faculdade fora, e eu acho que a experiência de ir para Portugal pela ECA foi uma das melhores coisas também, assim, que eu fiz dentro da universidade. Não só porque eu conheci a Europa, mas também porque a faculdade em Portugal era muito diferente da ECA e tinha um ensino totalmente diferente, mas ao mesmo tempo me ajudou a ampliar meu horizonte cinematográfico, digamos assim, meu pensamento cinematográfico, digamos assim. Então, acho que ele foi muito importante para mim, na minha formação, o intercâmbio. Então, diria para os outros ecanos que, se vocês puderem, façam intercâmbio. Mas, continuando. Depois que eu voltei do intercâmbio, eu comecei a trabalhar como assistente de produção e videomaker freelancer. E aí, trabalhei com publicidade bastante, sim. Fiz coisa para Faber-Castell, para Burger King, para Pets, para, enfim, para o Credit Card também. Aí trabalhei uma época como assistente de coordenação de pós-produção na, na Clan VFX, que é uma casa de efeitos especiais, que, enfim, foi um momento que eu tive contato com uma área do audiovisual que a gente não tem contato praticamente no curso, que é efeitos visuais. E aprendi bastante coisa. Depois eu trabalhei uma época na Nielsen como schedule editor e eu fazia uma coisa muito difícil de explicar, assim, mas eu lidava com informações de grade dos canais de televisão. Então, eu ingestava, eu inseria, vou usar outra palavra mais fácil de entender, eu inseria as informações de grade de informação nos canais que iam passar. Por exemplo, a Sky precisava das informações da Discovery Channel, do que ia passar, que horas, qual era a sinopse. Eu pegava essas informações e colocava no sistema para eles. Basicamente era isso. Depois da Nielsen, eu fui trabalhar como assistente de produção executiva na Multiverso, que é o meu trabalho atual. E, enfim, a gente faz podcast, faz longa, lançou dois docs agora, faz pouco tempo, Os Faces do Mal. Eu tô feliz, assim, com o meu momento profissional, porque eu tô trabalhando nesse lugar que a gente lida com muita coisa legal, com muita gente legal, e é um ambiente bom, assim, que apesar de ser uma produtora pequena, a gente faz coisas bem legais e eu tenho espaço para opinar, tenho espaço para falar, não sou uma mera peça mecânica ali que está simplesmente cumprindo uma função manual específica, sem poder opinar, sem poder dar pitaco, sem poder ser ouvido, sabe? Mas eu quero voltar para a ECA para fazer um mestrado. Não sei se eu quero trabalhar com o tema do meu TCC, porque eu percebi que, como é um tema de estudo muito próximo, ele é muito volátil também. Então, uma conclusão que você faz hoje sobre o funk não necessariamente vai ser verdade daqui 5 anos. Então, minha ideia seria fazer um mestrado sobre produção mesmo. Eu gosto muito do meu TCC. E justamente porque
Ele não foi o primeiro a falar no mercado audiovisual do funk, não vai ser o último, mas foi um assunto que eu consegui trazer à tona para dentro do departamento e que eu consegui fazer professores de 60, 70 anos discutirem sobre isso, sabe? Porque existia muito esse estigma do funk sobre ser uma música que lida muito com, enfim, com sexo, com violência, com uma realidade que não é deles, sabe? Então, eles não tinham um certo preconceito, enfim, eu acho que eu me senti realizado de poder não só fazer eles lerem meu TCC, porque, enfim, eles leriam de qualquer forma se fosse um trabalho qualquer, e eu estivesse fazendo um trabalho para a matéria deles, mas porque eles, pelo menos na minha banca, eles mostraram um certo interesse pelo assunto, se mostraram até um pouco maravilhados assim com o universo do funk. Então, de um certo modo, eu senti que eu eu cumpri meu papel ali, sabe, de fazer pessoas não necessariamente que estão em contato com o funk, entrarem em contato com o funk, participem de grupos da ECA, ache o grupo que empresa júnior ou alguma coisa da Atlética ou alguma coisa da Batereca, enfim, qualquer coisa que você se identifique mais e participe, assim, porque eu acho que é importante não só para hoje, para aquele momento que você está vivendo e está em conexão com essas pessoas, mas também para o seu futuro, porque, querendo ou não, você vai ter essas pessoas próximas de você, e então pode ser algo que você leve para o resto da sua carreira. E fora isso, também façam, se possível, façam intercâmbio, que eu acho que vale muito a pena, e a ECA é 10 nesse assunto, assim, não tenho do que reclamar.